Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre operações com radicais. Aqui, tanto no exemplo A como no exemplo B, nós temos operações de adição e subtração envolvendo radicais. O objetivo aqui é extrair o radical e chegar a um determinado resultado, ou então, quando não for possível extrair o radical, nós simplificarmos, reduzindo ao menor radical que nós conseguirmos. Então, neste caso aqui, eu tenho raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 125 menos raiz cúbica de 343. Existe uma raiz cúbica exata de 27? Sim, o 3, porque 3 ao cubo é 27. Então, coloco o resultado aqui. Mais, raiz cúbica de 125. Que número elevado ao cubo dá 125? O 5. Menos raiz cúbica de 343. Existe um número que elevado ao cubo dá 343? Sim, o 7. Então, neste caso aqui, foi possível nós extrairmos todos os radicais e nós vamos conseguir resolver a operação. 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Neste segundo exemplo, eu tenho raiz quadrada de 48 mais raiz quadrada de 147 menos raiz quadrada de 300. Observando assim, não é possível nós termos uma raiz quadrada exata de 48, nem de 147 e nem de 300. Nesse caso, nós vamos utilizar a simplificação dos radicandos para poder reduzir, simplificar ao menor radical possível esta operação. Então, eu vou utilizar este espaço aqui para fazer a decomposição em fatores primos desses números para ver o que nós conseguimos resolver. Então, 48, fazendo a decomposição em fator primo. 48 divididos por 2, 24. 24 divididos por 2, 12. 12 divididos por 2, 6. 6 divididos por 2, 3. 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Então, 48 vai ser 2 à quarta vezes 3. Porém, aqui é raiz quadrada, então o meu índice é 2. Então, quanto mais eu puder utilizar o expoente 2 para depois simplificar aqui na raiz, melhor. Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E no lugar do 48, quem eu vou colocar? O resultado que eu obtive aqui, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Eu poderia ter colocado 2 à quarta? Poderia também. Aí na hora em que eu fosse eliminar a raiz, eu poderia simplificar com o expoente do radicando. Porém, como o índice aqui da minha raiz é 2, que não precisa aparecer, é importante que eu consiga deixar os meus radicandos, aqui o número que está substituindo o radicando, com o expoente 2 para facilitar. Mais raiz quadrada de 147. Então, vamos decompor o 147. 147 não é possível dividir por 2, mas é possível dividir por 3. 147 divididos por 3, 49. 49 só é possível dividir por 7, que dá 7, divididos por 7, que dá 1. Então, 147 vai ser 3 vezes 7 ao quadrado. No lugar do 147, eu vou colocar 3 vezes 7 ao quadrado, menos raiz quadrada de 300. Vou decompor o 300 em fator primo. 300 divididos por 2, 150. Divididos por 2, 75. 75 não é possível dividir por 2, vou dividir por 3. 75 divididos por 3, 25. 25 divididos por 5 dá 5, divididos por 5 dá 1. Então, 300, quando nós fizemos a decomposição em fator primo, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E no lugar do 300, eu vou colocar esta decomposição. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, eu tenho uma propriedade do radical. Então, é a raiz do produto dos fatores. Então, a raiz
do produto dos fatores vai ser igual ao produto das raízes dos seus fatores. Ou seja, agora eu vou colocar a raiz em cada um desses números que eu encontrei a partir da decomposição. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por que eu fiz esta separação aqui do produto das raízes? Porque agora eu posso fazer a simplificação do índice da raiz com o expoente do radicando, simplificando ao menor resultado possível. Então aqui eu tenho índice 2, expoente 2, o 2 é eliminado da raiz, vezes índice 2, expoente 2, simplifico, sobra quem? O 2, vezes raiz quadrada de 3, é possível simplificar? Não, então permanece, mais raiz quadrada de 3 permanece, vezes raiz quadrada, índice 2, expoente 2 aqui no 7. Simplifico, sobra o 7. Menos, simplifico a raiz com esse expoente, 2, vezes raiz quadrada de 3, porque não é possível. E aqui eu simplifico a raiz com o expoente. Então, observem que aqui eu tenho 48, que foi decomposto, aqui eu tenho 147, que foi decomposto. Então, olha, aqui eu tenho 48, aqui eu tenho 147 e aqui eu tenho o 300. Se nós observarmos, no 48 eu vou ter o radical 3. No 147, o radical 3 e no 300 também. Então, observe que eu tenho um radical semelhante. Após eu fazer a decomposição, após eu eliminar os índices iguais aos expoentes, o que sobrou igual aqui? Sobrou o radical 3 em cada um dos números. Então, eu vou colocar em evidência, mas antes eu vou resolver aqui. 2 vezes 2, 4 raiz de 3, mais 7 raiz de 3, menos 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Agora ficou melhor para nós observarmos o radical semelhante. 4 raiz de 3, mais 7 raiz de 3, menos 10 raiz de 3. Então, observe que a raiz quadrada de 48 é igual a 4 raiz de 3, mais, raiz quadrada de 147 é igual a 7 raiz quadrada de 3, menos, raiz quadrada de 300 é igual a 10 raiz quadrada de 3. Como eu tenho raiz quadrada de 3 nos 3 radicais, eu vou colocar em evidência. Então, eu vou somar 4 mais 7 menos 10, multiplicados pelo radical que está em evidência, que é a raiz quadrada de 3. Então, agora eu tenho 4 mais 7, 11. 11 menos 10, 1. 1 raiz quadrada de 3. Então, o resultado desta operação, raiz quadrada de 48 mais raiz quadrada de 147 menos raiz quadrada de 300, vai ser igual a 1 raiz quadrada de 3. Nesse caso, não foi possível extrair todas as raízes como nós fizemos aqui, mas nós simplificamos e reduzimos ao máximo que nós conseguimos. Aqui nós temos 2 exemplos de multiplicação, 2 exemplos de divisão. O objetivo também é o mesmo, eliminar a raiz. Porém, quando não for possível, nós vamos simplificar, diminuir ao menor radical possível. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 multiplicados por raiz cúbica de 25, o produto das raízes dos fatores. Então, eu vou permanecer a raiz, que é igual raiz cúbica de 5 vezes 25. Raiz cúbica de 5 vezes 25, eu vou resolver este produto. Então, raiz cúbica de 5 vezes 25, 125. Existe algum número que elevado ao cubo dá 125? Sim, o 5. Então, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Pronto, resolvido.
Já neste outro exemplo, eu tenho raiz cúbica de 18 vezes raiz cúbica de 6. Então, como a raiz é igual, raiz cúbica, permanece a raiz e faço o produto dos fatores, 18 vezes 6. Então, eu vou ter raiz cúbica de 18 vezes 6, 108. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 108? Não. Então, neste caso, eu vou fazer a decomposição. Então, 108 divididos por 2, 54, divididos por 2, 27, divididos por 3, 9, divididos por 3, 3, divididos por 3, 1. A decomposição do 108 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. No lugar do 108, quem eu vou colocar? 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Fazendo agora o produto das raízes, eu vou ter raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Neste caso, eu não posso simplificar, porque o índice é 3 e o expoente do radicando é 2. Mas nesse caso, eu posso sim, porque o índice é 3 e o expoente do radicando também. Simplificando, esse 3 sai da raiz e eu vou ter como resultado 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Então, não foi possível extrair as raízes, porém, nós chegamos ao menor resultado possível. Agora aqui na divisão, item E, raiz quadrada de 24 sobre raiz quadrada de 6. Então, eu tenho uma divisão. Já que eu tenho um quociente e a raiz é a mesma, então permanece a raiz e eu faço a divisão. 24 sextos. 24 sextos vai ser igual a raiz quadrada de 4. 24 divididos por 6, 4. Raiz quadrada de 4 igual a 2. Aqui também foi possível extrair as raízes e chegarmos a um resultado inteiro. Neste exemplo, eu tenho raiz cúbica de 2160 divididos por raiz cúbica de 5. Então, eu vou permanecer a raiz cúbica de 2160 divididos por 5. Fazendo esta divisão, 2160 divididos por 5, 21 divididos por 5 dá 4, resta 1, desce o 6, 16 divididos por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15 para 16, resta 1, desce o 0, 10 divididos por 5, 2, 2 vezes 5, 10. 432. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 432. Como não tem um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 432, nós vamos fazer a decomposição em fator primo do número 432. Então, 432 divididos por 2 dá 216. Divididos por 2 dá 108. Divididos por 2, 54. Divididos por 2 dá 27. Divididos por 3 dá 9. Divididos por 3 dá 3. Divididos por 3 dá 1. Essa decomposição do 432, eu vou ter 2 à quarta vezes 3 ao cubo. A minha raiz é uma raiz cúbica. Se o objetivo é fazer a simplificação, é eliminar o índice do radical com o expoente do radicando, se aqui eu tenho 2 à quarta, eu posso dizer que eu tenho 2 ao cubo vezes 2, que seria a mesma coisa. Então, quando eu for substituir o 432 por esta decomposição, eu vou por raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3 ao cubo. Por quê? Porque agora eu já vou poder eliminar esse e esse. Então, separando aqui o produto das raízes. Eu vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2
vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, agora simplificando o índice da raiz com o expoente, eu tenho esse número que foi eliminado da raiz, esse permanece porque não é possível fazer a eliminação da raiz, e esse daqui também eliminado da raiz, porque o índice e o expoente são iguais. E agora eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 raiz cúbica de 2. Então, não foi possível chegar a um resultado exato sem a raiz, porém foi possível nós chegarmos ao menor radical possível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.